Estou falando de Luísa Naves e o seu tema da, da palestra de hoje será: Clube Virtual tem movimento, companheirismo, ações rotárias? Luísa, a palavra é sua, por favor. Boa tarde, muito obrigada, protocolo. Obrigada pela apresentação, Carlos. Obrigada ao Chico pelo convite, né, por estar aqui com vocês. A gente tem um carinho especial com Brasília, a gente já fez um projeto do Cantagalo, o Chico também me acompanhou muito aí na imagem pública, então tem um carinho especial aí por vocês. Tenho que citar aqui que eu estou muito feliz por ter vários governadores aqui conosco hoje, o governador Marcos Pego, o governador Aguinaldo estava aqui, o GD Washington, né, do 4530. Tinha também aqui, tinha mais um, acho que agora saiu. Mas fico muito Mas feliz. Ah, o Nelson Leite entrava. chegou agora o nosso governador do distrito, Ah, o governador governador Washington. Washington, seja muito bem-vindo aqui. Não, eu fazendo as boas-vindas, né? Mas já que já está na minha vez, então já faço as boas-vindas ao governador de vocês, do 4530, e aos meus três governadores que estavam aqui, do 4760. Marcos Pego, que foi quem idealizou o nosso Rotary Club, o governador Aguinaldo, que foi quem deu posse, né, e fundou, né, na gestão dele, o nosso club, e o governador Nelson Leite, que era do meu clube de Belo Horizonte. Eu fiz uma apresentação para que vocês pudessem conhecer um pouquinho do nosso e-club e fico depois à disposição para a gente tirar dúvidas. Então, conhecendo um pouquinho do nosso e-club Minas Gerais, a gente foi fundado em 2018, em maio de 2018, então é um clube que é relativamente recente, mas foi antes da pandemia, então a gente já vinha com essa ideia de ser online antes dos clubes virarem online por conta da pandemia. A gente é do Distrito 4760, que pega o noroeste de Minas Gerais. Nós temos hoje 26 sócios representativos, associados representativos e 2 honorários. O nosso clube padrinho é o Rotary Clube de Contagem, que está aqui representado pela Luísa, o Marcos Pego. A gente tem um clube afiliado, que é o Rotaract Clube de Minas Gerais. E as nossas reuniões são aos sábados, às 16 horas. Antes era aos domingos e agora a gente mudou para os sábados. Ele é quinzenalmente. Agora a gente estava até mudando para semanalmente também. Então, adaptando. Aqui eu coloquei um pouquinho de onde que a gente está. Esses 26 associados, eles estão presentes hoje em 20 cidades em 3 países. Então, a gente tem a grande maioria em Minas Gerais, né? Então, a gente tem Andradas, Belo Horizonte, Betim, Campo Belo, Contagem, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Ipatinga, João Pinheiro, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Mirabela, Montes Claros, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Poços de Caldas. Aí tem um que se mudou ali para Salvador, na Bahia, e a gente tem 2 companheiras que estão, uma em Suresnes, que é na França, e outra em Kailua-Kona, nos Estados Unidos. Então, assim, vocês verem como é diverso o nosso quadro associativo, né? A gente tem poucas pessoas, só em Belo Horizonte tem 4, em Contagem 2 e Divinópolis tem 3. A grande maioria tem um companheiro só. E aqui eu vou contar um pouquinho das ações rotárias, né? Então, a gente começou falando, um clube online, ele pode ter movimento, ele pode ter companheirismo, e as ações rotárias, como que elas acontecem? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de projetos que a gente já realizou. Um foi os Abraços Rotários, que é uma campanha do agasalho realizada em julho e em agosto de 2021, em parceria com o nosso um Interact parceiro, que é de Belo Horizonte, e a gente fez a entrega de vários cobertores. Então, cada companheiro na sua região conseguiu arrecadar fundos com instituições, com parceiros, com colegas, e a gente juntou todos esses valores para comprar os cobertores e fizemos a entrega em Belo Horizonte, que é onde tem a sede do nosso distrito, e onde a gente tinha um volume maior de companheiros, e a gente sentiu essa demanda, e a gente fez essa ação também adaptada em outras localidades, que aí cada companheiro se organizou e fez a entrega, mas o grande volume mesmo foi para Belo Horizonte. A gente participou do programa A Viagem da Voz, que foi um projeto realizado em parceria com o Rotary Clube Satélite de São Paulo, Paraíso, trabalhando com a diversidade sem fronteiras. Então, eram cursos para pessoas trans
que estavam em momento de transição e então tinha um curso para trabalhar com a avó deles, né? Acho que até o Natan está aqui, pode falar um pouquinho melhor sobre esse projeto, mas o que eu quis trazer de ideias é isso, que a gente pode fazer muitas parcerias com outros Rotary Clubs de outras localidades, mesmo em São Paulo, que só tinha eu estando em São Paulo na época, a gente conseguiu fazer essa parceria de grupos que a gente viu e foi surgindo essa necessidade e a gente entrou como parceiro. A gente fez o nosso primeiro projeto de subsídio distrital, foi o projeto Bartimeu, onde a gente conseguiu câmaras frias para poder estocar alimentos para uma instituição que faz a entrega de marmitas para pessoas em situação de rua. Então, foi o nosso primeiro projeto de subsídio distrital, então um projeto maior, um pouco mais elaborado, e então foi um orgulho para a gente poder fazer esse projeto. E aqui eu pus um pouquinho também sobre o nosso intercâmbio. A gente teve a nossa primeira intercambista, a filha de uma companheira nossa foi para a França, e aí a gente recebeu também uma francesinha, está aqui a nossa companheira Jade, e é umas fotos aqui, então, para vocês verem que um e-club também pode ter intercambista, que às vezes a gente fica, mas será? Cada um está num lugar, então a gente se organizou e conseguiu essas famílias, e a Jade está sendo, esses dias a gente fez uma reunião com ela, e ela já estava tipo, chorando, né, morrendo já de saudade, porque o intercâmbio dela já estava terminando, né, quer dizer, termina só no meio do ano, mas então ela já estava com essa saudade do nosso país, ela foi muito bem acolhida aqui, e ali tem foto também da filha da nossa companheira, da Mariana, fazendo a apresentação sobre o Brasil, lá no país dela, então, para mostrar que intercâmbio também é possível com os e-clubs. A gente fez uma série de palestras também, e aqui uma delas, sobre como acumular pontos e milhas com cartão de crédito. Um companheiro nosso, o Michel, ele tem essa expertise sobre o assunto, né, utiliza muito essa questão das milhas, e é um assunto que a gente ouve falar, mas parece uma coisa distante, né, a gente não sabe direito como que funciona. Então ele se dispôs, tirou todas as dúvidas, foi super bacana, e a gente já fez vários outros tipos de palestras também. A gente costuma tentar trazer pessoas de fora, ou mesmo de dentro do clube, valorizando alguma expertise de cada associado, para poder fazer essas palestras e trazer pessoas de fora para conhecerem o nosso clube. Campanhas de conscientização, como, né, no Dia Nacional no Dia da Polio, né, de combate à polio, a gente se organizou em várias cidades, tiveram ações, né, de vários clubes, e aí a gente se organizou para que os nossos companheiros pudessem ir nessas ações. Então aqui tem esse banner aqui mostrando vários clubes participantes, e aí os nossos companheiros também foram lá, intercambistas, pessoal do Rotaract. Então a gente juntou uma turma nossa, junto com outros clubes, para poder ter uma representatividade legal do Rotary lá, todo mundo usando a camisa, fizeram camisas, banners e tudo mais, e foi super legal. Teve uma corrida na Pampulha também, lá em Belo Horizonte, que a gente participou. Então, a gente está sempre buscando essas parcerias com outros clubes para poder ter ações efetivas e mais fortes. A gente fez também o Torcida contra a Polio. Então, no período da Copa, a gente fazia bolões para as pessoas tentarem adivinhar qual que ia ser o placar de cada jogo do Brasil. A pessoa dava um valor, agora eu não me lembro mais, acho que era R$20, o Natan vai lembrar aí melhor. Tá aqui, Pedro, R$20 por aposta, cada um fazia esses R$20, R$10 iria para a Fundação Rotária, de cada um dos palpites, e a outra metade, né, os R$10 acumulados de todas as apostas, viria para os ganhadores, né, ou pro ganhador. Então, e muitas vezes quem ganhava também doava parte deles para a fundação. Então, a gente conseguiu arrecadar aí 1.580 para a Fundação Rotária. Foi uma ação super bacana, simples, toda online. A gente divulgava nos grupos de WhatsApp e o pessoal super participou e foi super bacana. E como que a gente tem companheirismo também em Rotary Club? Aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente tentou que o nosso momento de principal companheirismo seria sempre na conferência distrital, onde a gente faria uma reunião presencial com todos os companheiros, para a gente se esforçar, a maioria dos companheiros estivesse presente na conferência distrital. Aqui a gente tem um número bom de companheiros, e a gente fez uma reunião também
lá com os que não puderam participar, estando online aqui. Então, a gente fez essa reunião com metade presencial, fez uma festinha lá, cantou parabéns para o clube, porque era aniversário do clube, de 5 anos, e os outros online. E aqui é entrando com a nossa bandeira, e um orgulho para a gente ter a nossa bandeira circulando. A nossa bandeira também circula pelo correio entre os associados, para cada um tirar foto num ponto turístico da região, né, da sua cidade. Quando a intercambista, né, chegou, a gente juntou aqueles que puderam para ir lá no aeroporto, fizemos banner, e recentemente os pais dela vieram aqui no Brasil para visitá-la, e aí a gente fez uma festa na casa da companheira Ellen, lá em Belo Horizonte. Então o pessoal de Divinópolis, o pessoal de Ipatinga, alguns, né, de próprio Belo Horizonte. Então quem estava próximo e pôde vir para Belo Horizonte para essa festinha, então foi super legal. A gente fez a troca das flâmulas. Aqui a gente tem uma comenda que chama Prontas para Servir, onde a gente homenageia sempre alguma pessoa que faz trabalhos relevantes para a sociedade, que não são rotarianos, né, que às vezes até não conhecem o Rotary, mas que tem esse mesmo ideal de servir que o Rotary tem, e a gente traz eles para conhecerem um pouco mais sobre a nossa instituição, homenageá-los e mostrar que eles têm essa mesma intenção que nós temos de transformar a sociedade, e de fazer projetos sociais. Então, aqui a gente fez uma homenagem, a gente fez um evento, e aqueles que puderam participar presencial e os outros online também. E, como vocês podem ir vendo aí, tem movimento, né? Aqui eu coloquei um pouquinho dos encontros diversos que a gente tem. A gente tem 2 grupos de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp, que é o Rotary Club em Minas Gerais, que são os assuntos rotários, assuntos mais sérios, assuntos relacionados a seminários e coisas relacionadas a Rotary. E a gente tem um grupo que chama Companheirismo. E nesse grupo Companheirismo, a gente troca figurinha de várias ações. Então, por exemplo, o Natan, quando encontra vai visitar algum companheiro, foi em algum evento, encontrou um outro companheiro. Um dia que o pessoal se reuniu na casa de uma companheira nossa de Belo Horizonte. Eu fui em São Paulo com a minha filha, que veio, a filha do nosso governador, a Ana Maria, foi lá e me deu uma blusa do Ende Polional para minha filhinha, uma blusinha personalizada. Né? Então, tudo isso a gente manda nesse grupo de companheirismo para a gente se sentir mais próximo também. Coloquei aqui a foto também quando a filha da nossa companheira e a nossa intercambista vieram em São Paulo para um show e ficaram em casa, né? E falaram, pessoal, nossa intercambista está aqui em São Paulo, né? E mandando fotos. Então, a gente troca muita figurinha disso. E em datas comemorativas também. Então, por exemplo, na Copa, a gente sempre mandava assim, quem está assistindo o jogo do Brasil aí? Eu. E cada um mandava foto de como que estava assistindo. Aqui tem alguns exemplos. No Carnaval também, cada um mandando, eu estou aqui num bloquinho, eu estou aqui, né? Cada um mostrando como que estava o seu carnaval, mostrando como que eles estavam participando. Tudo isso é companheirismo, tudo isso é você estar mais próximo da família, estar mais próximo de quem são seus companheiros, independente se eles estão em outra cidade. E momentos marcantes aqui que eu coloquei também, né? Quando a minha filhinha nasceu, eu mandei para todo mundo ficou super feliz, foi acompanhando de perto aí a gestação, até me afastei um pouquinho do Rotary nesse período para me dedicar a Baby, e também do nosso companheiro Rafa aí, que nasceu a filhinha dele, né? Então, esses momentos fazem com que a gente participe mais da vida de cada um. E é muito engraçado, porque quando a gente se encontra presencialmente, tem vezes, por exemplo, recentemente, agora que teve esse encontro com a intercambista, eu encontrei com um dos nossos companheiros, que é desde a fundação, e eu cheguei, ei, Edu, tudo bem? Nossa, como que tá? E aí meu marido perguntou assim, vocês já conheciam pessoalmente? E ele comentou assim, não, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente. E eu nem lembrava, porque a gente sempre se encontra, né, virtualmente. Para mim, ele é tão próximo que eu nem lembrava que eu não conhecia pessoalmente, né? Então, quando a gente tem esses momentos presenciais, né, que às vezes são poucos, mas a gente já é tão próximo, a gente já é tão ligado um ao outro que não tem isso, né? De, oi, prazer, eu sou Luísa. Não tem, porque ele já me conhece, né? E aqui eu coloquei, então, assim, a minha fala é rápida, para mostrar um pouquinho mesmo de como que o E-Club
pode ter companheirismo, pode ter essa proximidade, por mais que cada um esteja, às vezes, até isolado, né, digamos assim, porque tem um só companheiro em cada cidade, mas a gente pode usar muito a criatividade e usar todos os recursos que a gente tem. Em muitas reuniões, a gente tenta fazer pelo menos uma vez por mês, que seja uma reunião de companheirismo, seja quando a gente conseguir algum evento presencial ou online mesmo, e a gente faz dinâmicas, a gente faz quiz, a gente faz brincadeiras, a gente já fez até aquele é, um que a pessoa vai desenhando online, o outro tem que adivinhar o desenho. Então, brincadeiras mesmo, a gente aprendeu muito isso com o nosso Rotaract, que eles usam muito disso, então isso torna mais leve, mais divertido. Eu não vou te dizer que é fácil. Eu fui presidente de um Rotary Club, né, quer dizer, fui presidente de um Rotary Club presencial, né, em Belo Horizonte, em 2015, e depois eu vim para o E-Club, e não é fácil. Eu fui presidente no E-Club exatamente no momento de pandemia. E eu lembro que teve um período que as reuniões estavam esvaziadas, tinha poucas pessoas participando das reuniões, e eu falei, gente, o que eu estou fazendo de errado? Por que o pessoal está tão desmotivado, tão desanimado? Aí eu peguei o telefone e comecei a ligar um a um para perguntar, você está insatisfeito com alguma coisa? Tem alguma coisa que você não está gostando? As reuniões não estão legais? Convidando para participar da próxima reunião, fiz todo esse trabalho. E todos eles falavam a mesma coisa. Ah, Luísa, nossa, eu estou cansado do online. Porque quando a gente foi fundado, era só a nossa reunião que era online, né? O restante das coisas que a pessoa vivenciava, a maioria era presencial. Mas durante a pandemia, tudo era online. Então a pessoa ficava o dia inteiro na frente do computador no trabalho, fazendo milhões de reuniões online. E depois, no fim de semana, ainda tinha que fazer mais uma reunião que era com a gente, começou a ficar cansativo. Então a gente sentiu um pouco isso. E como a gente reverter isso? Eu fui conversando com cada um deles, e uma estratégia, né, um exemplo que eu posso dar foi, por exemplo, no dia, um pouco depois que eu fiz essas ligações para todo mundo, era Páscoa. E aí o que eu pensei? Falei, gente, eu vou mostrar que a gente não está tão distante assim, e que a gente não é só o online, a gente tem também um carinho, um aconchego que é presencial, mesmo não estando perto. E aí na época, eram só 14 cidades, não eram 20 igual está hoje, a gente tinha 14 cidades com companheiros, e eu liguei e procurei online uma a uma das cidades para mandar um chocolatinho para cada um. Então eu busquei online, no Instagram, docerias, né, em cada uma das cidades, muitas das cidades eu nem conhecia, nem nunca tinha ido, e encomendei um chocolatinho para cada um dos associados para serem entregues na casa de cada um deles. E não falei nada, eu deixei surpresa. E foi chegando, e cada um foi postando no nosso grupo de companheirismo. Ah, recebi aqui, recebi ali. E isso foi muito legal, sabe? Eles sentiram o quanto que a gente, por mais distante que estivesse, a gente estava perto, a gente estava junto. E a gente acolhia aquela dor de cada um estava, e a participação começou a ficar maior, e foi muito legal. Então, a dica que eu dou é isso, assim, usem a criatividade, não estou falando que precisa fazer isso, né, a Páscoa já passou até, inclusive, mas que a gente possa saber aproveitar os momentos presenciais, os momentos online, os momentos de companheirismo e os momentos de troca, que são muito ricos. Para finalizar, eu trago aqui, né, que os E-Clubs eles chegaram para mostrar que ser online e estar em várias cidades diferentes só tem a agregar e trazer mais força para o Rotary, atraindo aqueles que por algum motivo não puderam estar em clubes presenciais e transformando nossa sociedade. A grande maioria dos associados que a gente tem vieram de clubes presenciais e por algum motivo tiveram que sair de suas cidades e foram para cidades que não têm Rotary Clubes, ou foram para alguma cidade que o horário da reunião não bate com o horário que ele tem disponibilidade. Eu mesma, por exemplo, fui para São Paulo, mas ainda tinha meu pezinho lá em Minas Gerais, e falei, não quero largar o meu pezinho de Minas Gerais, e foi quando a gente, né, com o Marcos Pedro, a gente conversando, e foi quando surgiu essa ideia do E-Club. Então, é isso que eu digo, aproveitem essa ferramenta, né? Agora a gente não tem mais pandemia, mas tem muitos clubes que optaram por continuar com as reuniões online, porque a gente vê que dá para agregar muita coisa, dá para aproximar muita gente que está distante.
É isso. Estou aberta para dúvidas que vocês tiverem. Maravilha, Luísa, maravilha. Vou passar para o Aloysio, que ele tem uma pergunta interessante. Luísa, o, o nosso clube só tem um grupo de WhatsApp. E é uma bagunça, cheio de fake news e os cambal. Com dois grupos, você conseguiu disciplina e disciplina nos dois? Não? Como é que foi? Olha, funciona bem. Eu não vou te dizer que, assim, a parte de, digamos, Sério? receios, assim, né, de fake news e tudo mais, até que a gente tem uma disciplina boa, não surgem muita coisa, não. O que a gente vem trabalhando é porque, às vezes, as pessoas colocam a mesma informação nos dois grupos. E aí a gente vai sempre falando, muitas vezes eu chamo no privado e falo assim, olha, a gente tem um grupo oficial e a gente tem um grupo de companheirismo. Se é um assunto de companheirismo, coloque só no companheirismo, senão você fica enchendo os dois grupos, né? Só finalizando aquilo, porque eu fiquei um tempo sem escutar direito, então a gente conseguiu moderar os dois grupos de WhatsApp dessa forma, chamando no privado, dando alguns toques assim. Próxima pergunta é do nosso companheiro Henrique. Como os novos membros do Rotary estão sendo recebidos pelo clube? Como fazê-los se sentirem acolhidos, tanto na forma presencial quanto na modalidade à distância? Agora, com relação aos novos companheiros, a gente sempre manda para a casa do novo companheiro, a gente manda o PIN e um cartãozinho, né, falando que eles são novos associados. Se é uma cidade sem outros companheiros e a gente puder fazer um encontro presencial, a gente tenta fazer isso, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem um pouco mais de pessoas, a gente procura fazer isso, vai fazer a entrega oficial, mas quando é uma cidade que só tem um companheiro, a gente faz virtual mesmo, a gente faz uma reunião especial de posse, convida pessoas de fora, chama a família, que eu acho que é muito importante chamar a família daquele associado, faz uma apresentação, conta um pouco mais sobre ele e faz a posse virtual mesmo, mas enviando sempre o PIN e algumas orientações para ele online, né, para a casa dele. E sempre, a Noara está aí, a Noara entrou no nosso clube tem 2 meses, né? E ela recebeu tudo isso, e a gente tem sempre também manda por e-mail vários manuais, várias informações sobre rosto, um ABC do rosto e algumas outras informações assim, para que a pessoa possa se sentir acolhida. Uma do Marcos Pego. Qual o segredo para manter os companheiros sempre unidos através de ferramentas online? Eu acho que é aquilo que eu comentei, ser criativo. Então, em alguns momentos, fazer ações presenciais, incentivar para que as pessoas vão na conferência, se dá aquele gás, né? É um momento que as pessoas se encontram e ficam mais animadas, descobrem coisas de cada companheiro que, às vezes, no virtual a gente não descobre, igual Miltinho, né? Tá devendo aí vinho para todo mundo, cada dia chegava com uma bebida diferente nas reuniões, né? Então, isso virou brincadeira no nosso clube, né? E a gente traz essa proximidade. Então, ser criativo. Então, igual vocês estão fazendo aqui hoje, de usar salas um dia, gerar grupos de discussões, trazer palestrantes, trazer pessoas de fora, ser criativo e trazer coisas diferentes para ir sempre motivando. E, claro, projetos. Fazer projetos, tentar projetos digital, que achei que motiva um rotariano a se manter como rotariano, seja no virtual ou no presencial. Finalmente, a última pergunta registrada. No início da pandemia, em face da falta de experiência com reuniões virtuais, qual foi a abordagem do E-Clube Minas Gerais para ajudar o distrito e demais clubes no início da pandemia? Isso foi bem legal, assim, porque o nosso clube era até pouco conhecido, né? A gente foi fundado em 2018, pandemia foi em 2020, então a gente tem 2 anos de clube. Então, algumas pessoas nem conheciam, nem entendiam como é que funcionava. E quando veio a pandemia, a gente virou uma referência. A gente era o único clube que tinha a sala do Zoom paga, né? Então, que não ficava aquele negócio de ficar caindo a reunião, dava 1 hora e caía a reunião. E aí a gente ofereceu a nossa sala de Zoom, a gente fez um cronograma com todos os outros clubes que quisessem, né, do distrito, para que pudessem usar a nossa sala. Então, assim, ó, na quinta-feira, às 17 horas, é o clube tal. Na sexta-feira, no dia tal, é o clube tal. Então, a gente fez um cronograma online no Google Drive para que todo mundo pudesse
utilizar a nossa sala, e foi entrando, a gente se organizou para que tivesse um do nosso clube que pudesse dar orientação, até que cada clube foi, às vezes alguns, até eles mesmos comprando a licença do Zoom também, outros continuaram usando, mesmo depois da pandemia, a nossa sala, né, que como a gente não usava todos os dias, então a gente acabou virando essa referência, a gente foi orientando, a gente foi ensinando, depois alguns foram optando por um Google Meet e outras ferramentas, e isso foi muito legal, porque eles mesmos foram aprendendo a usar, seja porque estavam usando no Rotary ou em outras necessidades de trabalho, né? Mas no início a gente foi auxiliando bastante sobre como usar essas plataformas. Luísa, muito obrigado pela sua palestra, que foi magnífica, sucesso absoluto. Esse clube só tem a agradecer a sua competência e a seu tempo para nos brindar com essa. Nós vamos mandar inicialmente esse certificado virtual, mas um dia você vai receber um em papel. Agradecemos muito. A palestrante é jornalista e relações públicas pela Federal de Minas Gerais, pós-graduada em marketing pela PUC de Minas, atua na comunicação interna da Vivara em São Paulo, foi coordenadora assistente regional de imagem pública da região 29, de 20 a 22, foi presidente da Comissão de Imagem Pública do Distrito 4760, de 2015 a 22, foi governador assistente 2016-18, também foi presidente do Rotary Clube de Minas Gerais em 2021 e presidente do Rotary Clube de Belo Horizonte Liberdade em 2015-2016, clube na qual é sócio honorária.